Saudações, muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai melhorar um pouquinho a calculadora que a gente já implementou no vídeo passado e então para isso falar um pouquinho de desvios condicionais, que é o se e o se não, operadores lógicos, né, e ou e os operadores ternários, que se eu não me engano é uma coisa nova do Python, ok? Bem, para isso eu não vou, né, ficar explicando o que é um se se não, né? Eu já comentei isso acho que no primeiro vídeo, que essa é uma série mais para migrar mesmo de Portugal para Python. Então eu já assumo que você sabe o que é uma estrutura condicional em Portugal Studio e a gente vai ver a sintaxe disso em Python. Então para isso a gente vai trabalhar reimplementando códigos que a gente fez na série de Portugal Studio, certo? Então a gente vai começar implementando esse código aqui e depois temos esse aqui também. Na verdade são o mesmo, né? Não. São mais ou menos o mesmo. Então nós vamos usar esse código aqui, tá certo? E é isso, certo? Então, bom, vamos lá. Primeira coisa, para a gente, né, dar uma breve recordada aqui, a gente sabe que a gente pode usar a estrutura se e se não para fazer uma coisa ou outra dependendo de uma determinada condição, né? Então, se, nesse caso aqui, só contextualizando, esse programa, ele é um programa que eu coloco o país, por exemplo, não sei escrever mais, como eu escrevo, tá aqui, eu coloco o país, né, aperto Enter, e uma idade, então, por exemplo, 19, permitido. Tá? Se eu rodar de novo aqui, né, e agora colocar, por exemplo, USA, e colocar, agora ele já me deu em inglês na age, e colocar 19, ele vai me dizer que not allowed. Então, porque nos Estados Unidos, vamos supor que isso aqui seja um programa que mede a idade mínima para, acho que consumo de bebidas alcoólicas, se eu não me engano, nos Estados Unidos, a maioridade para isso é de 21 anos. Então, é basicamente isso que ele faz. Ele faz um tanto de checking aqui e me dá o resultado, tá? Claro que existem formas muito mais legíveis de escrever esse programa, com muito menos código, ok? Mas nosso objetivo aqui não é escrever o programa mais bonito, nem um programa mais eficiente. Nosso objetivo aqui é usar estrutura condicional e operações lógicas, ok? Então, por isso que esse código está gigantesco. Mas, enfim. Tá, então, vamos começar então a migrar isso aqui para Python. A primeira coisa que eu quero migrar é isso aqui, ó. Esse códigozinho. Eu vou até copiar ele aqui. Vou colocá-lo aqui. Beleza, ok. Então tá aqui, temos um belo código copiado aqui no notebook. Uma coisa que eu não comentei é que a gente vinha usando o Colab e eu estou usando o VS Code hoje simplesmente por razões que eu prefiro. Mas você pode continuar usando o Colab, não tem nenhuma diferença em questão da programação. É só porque no VS Code eu tenho a extensão do Vim, o que eu não tenho no Colab, e isso faz falta para mim. Bom, então, para a gente começar a migrar isso para Python, é claro, vamos primeiro definir a variável país, né? Então, país, sim, com acento mesmo, é isso aí. Então, país é Brasil, vou colocar aqui Bra. Né? Tá, então, país é Bra, vai ser isso aí. E agora a gente vai então migrar isso aqui. Bom, primeira coisa é se, em inglês, é if. Então, if. Em Python a gente não usa parênteses para delimitar a expressão que a gente quer avaliar. Tá? Então eu coloco assim, se, diretão mesmo assim, país, agora com acento, igual, a Bra. Tá? Veja que aqui essa parte é igual, né? Se país é igual a Bra. Né? Então, se país é igual a Bra. E eu vou deixar só assim por enquanto. Tá? Eu vou só fazer uma coisa um pouco mais simples. E aqui eu vou escrever idade. E aqui, se não em inglês é else. E a gente vai usar else. E aí, 2 pontos. E depois age. Ok? Então, bom, já tem um conjunto de coisas diferentes aqui. Né? Primeira coisa é que em Portugal a gente delimita o código, o bloco de código, na verdade, por chaves. Né? Então, eu tenho uma condição aqui, e aí eu tenho o primeiro bloco, que está entre chaves, que é o escreva,
E eu tenho o segundo bloco, depois do senão, que também está entre chaves, né? Eu posso não indentar. Então, então, se eu fizer, por exemplo, isso aqui, ó, isso aqui, por exemplo, né? Eu ainda posso fazer isso se eu quiser. Então, esse aqui é um código Portugal Studio válido, tá? Veja que ele é um código válido, né? Ele escreve idade ou então ele escreve age. Então, não faz diferença, na verdade, se eu tenho espaçamento ou não. Em Python faz, tá? E olha que coisa engraçada. Vamos executar isso aqui só para a gente ver ele rodando. Tá lá, idade, né? E se eu colocar qualquer outra coisa aqui, ele vai colocar age. Então, vamos rodar aqui só para você ver que está funcionando. Mas agora, veja o que acontece se eu desindentar isso aqui. Já explodiu, tá? Eu vou rodar para você ver. Expected an indented block. Por quê? Porque o if, ele espera algum bloco para ele, que é o código que ele vai executar caso essa condição seja verdadeira. Mas aqui eu não passei um bloco. Para o Python, coisas indentadas, tá? Indentar é separar da margem da esquerda, ok? Não confundam com identar, que é dar identidade a alguma coisa. Tá? Indentar com N no meio é separar da esquerda. Então, esse bloco indentado, ele é equivalente ao bloco com chaves do Portugal Studio, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem o if, um bloco de código, que está separado por 4 espaços à esquerda, depois o else. Veja que o else não está dentro do if, tá? Esse é o código do if, e aí que eu já saí fora. Tá? E aí, 2 pontos, e depois mais um bloco. Tá? Então, essa é a estrutura básica do se não e de quase tudo, na verdade, em Python. Você vai ver que o while é assim, for é assim, funções são assim, enfim, todo tipo de bloco em Python é definido por indentação. O que também significa que você é obrigado a escrever um código bem formatado. Olha que legal. Né? Então, isso é interessante. Bom, então vamos continuar escrevendo esse código aqui. Eu gostaria de desfazer essa coisa horrorosa que eu fiz. Beleza, agora me sinto um pouco mais digno. Bem, tá, então agora que a gente tem, né, a correspondência do Portugal aqui para o Python, eu quero então colocar a expressão ou. Tá? Você lembra também, né, no Portugal Studio, que a gente tinha expressões ou e, que são expressões, operadores lógicos, né, que servem para conectar proposições para ver se uma determinada expressão vai ser válida. Então, eu tenho aqui uma proposição que país é igual a Brasil e eu posso colocar aqui ou, em Python a gente vai colocar em inglês, ou se país for igual a Portugal. Então, funciona assim. Não tem parêntese, não tem nada. Então, se país for igual a Brasil ou se país for igual a Portugal, print idade, se não, print age. Se eu colocar Portugal aqui agora, ele vai printar idade também. E se eu colocar qualquer outra coisa, ele vai printar age. Ok? Vamos deixar Brasil aqui por enquanto. Beleza. Então, vamos continuar migrando a nossa próxima parte do código. Isso aqui a gente já conseguiu. E aí a gente quer, na verdade, receber o valor da idade, né? Lembra-se disso? Então, eu vou pedir primeiro para escrever o país e depois eu vou ler a idade. Então, vamos fazer essas duas coisas aqui. Então, agora país não está mais hard-coded aqui. A gente vai realmente receber o país aqui. Deixa eu, inclusive, copiar esse código por razões de que eu tenho preguiça de escrever. Então, eu vou colocar esse código aqui. Então, country, país, e aqui as opções, BRA, USA, Portugal, na verdade, por aqui, tá? Então, eu recebo o país agora, e aí, se o país for, enfim, eu vou pedir a idade aqui, mas veja que eu não quero printar, na verdade, eu quero receber a idade. Então, eu vou dizer que idade é igual a input, tá? Mesma coisa aqui. Idade é igual a input essa coisa. Tá? E, claro, lembre-se também que eu preciso converter isso para um número, né? Então, vou converter para inteiro aqui. Ok. Inteiro. Beleza. Certo?
Então agora a gente já consegue receber o país e a idade. Então eu vou colocar aqui no print. Então vamos lá. País igual a país, idade igual a idade. Então, se eu colocar aqui com país, por exemplo, Bra, e se eu colocar idade 10, tá lá, país é Bra, idade é 10. Inclusive, fiquem sabendo que vocês não precisam fazer isso aqui em Python, vocês podem simplesmente remover o texto e colocar um espaço igual no final da variável, e ele vai fazer, vou colocar aqui Bra, 2, e ele vai colocar o nome da variável e o valor dela. Eu posso fazer isso nas duas aqui, olha só. Se eu colocar Bra, agora eu vou colocar 234, Bra, idade 234. Então fica aí uma dica de f-string, mas não sofra com isso agora. Tá? Então, tá aí, né? Eu já consegui receber o país e a idade. Então eu tenho o país como Bra aqui e idade como 234, eu acabei de digitar na caixinha ali em cima. Tá? Bom, próxima coisa que a gente precisa. Já temos isso aqui tudo. Então veja que, bom, realmente o código está sendo bem mais curto. Tá, próxima coisa. Se o país for Brasil e a idade for maior que 18, ou se o país for USA e a idade for maior que 21, ou se o país for Portugal, permitido. Eu não lembro exatamente por que a gente assumiu que em Portugal não há limite para nada, mas inclusive o pessoal comentou isso no vídeo e eu realmente não lembro por que eu não coloquei restrição de idade para Portugal. Eu realmente não lembro. Então, enfim, se tiver alguém de Portugal assistindo, a idade de vocês é 18 anos mesmo? A maioridade? Enfim. Bom, então vamos seguir para essa parte aqui agora. Tá? Vamos seguir. Eu vou meter o copião também. A copiada aqui. Né? Copiada não mata ninguém, não é mesmo? Copiar mesmo. Sim, acho que eu sou a favor da cópia do código que você mesmo escreveu. Para mim está tudo bem. Tá? Brincadeira. Então vamos lá. Então agora que a gente tem nosso país e idade, a gente não precisa mais dessa coisa. A gente precisa então verificar se o país é Brasil e a idade é maior que 18, ou se o país é USA e a idade é maior que 21, ou se o país é Portugal. Então, para a gente fazer isso, a gente vai colocar assim, if. Tá? E aqui eu posso sim separar em parênteses, né, as expressões. Tá? Então vamos lá. Não é imperativo, mas eu posso. Né? Então eu vou colocar só para ficar mais legível. Então, se país for igual a Brasil, né? Deixa eu usar aspas duplas. Eu suspeito que eu já tenha falado disso, mas não faz diferença usar aspas simples ou dupla em Python. Ok? Bom, então se o país for o Brasil e a idade for... desculpa, né? Não é e, é and. Né? Enfim, eu estava copiando um pouco literalmente demais. E se a idade for maior ou igual a 18, né? Isso aqui. Ou, de novo, olha só que coisa engraçada. Or... vai entrar aqui também, né? Se o país for USA and idade for maior ou igual a 21, or país for igual a Portugal. Tá? Se essa coisa toda, né? Então se o país for isso aqui, ou o país for isso aqui, ou nesse caso permitido. Eu já ia escrever verdadeiro, eu juro. True. Okay? Desculpa, true em Python tem T maiúsculo. Okay? Então, verdadeiro em inglês é true e falso em inglês é false. Okay? Só que em Python com a primeira letra maiúscula, por razões que ninguém sabe. Simplesmente porque sim. Tá? Então, tá aí. Então, nesse caso, permitido é true. E caso contrário, permitido é false. Aparentemente eu não vou acertar nada hoje. Né? Então, veja bem, o código ele é muito semelhante, exceto que a gente está traduzindo algumas coisas e aí a gente está usando esse conceito novo de bloco, né, do Python. Então, se o país for Brasil e a idade for maior do que 18, ou se o país for USA e a idade for maior que 21, ou se o país for Portugal, então está permitido. Tá? Caso contrário, false. O que a gente vai fazer com esse permitido agora? A gente precisa printar alguma informação. Vamos lembrar o que a gente fazia no nosso código em Portugal.
eu vou passar o bambam. Deixa eu copiar tudo assim, e aí eu vou colocar ele aqui no final. Ótimo. Lovely. Ok. Beleza, então é esse código aqui, né? Se for permitido e o país for Portugal ou Brasil, vai ser permitido. Se permitido e o país for USA, allowed. Tá? Beleza. Então, vamos colocar aqui. Então, se tiver permitido, tá? Veja aqui, eu não preciso comparar uma variável booleana, como é o caso de permitido, com true. Tá? Isso aqui é totalmente redundante. Tá? Por quê? Porque se permitido for true, permitido igual a true, vai ser true. Tá? E se permitido for false, permitido igual a true, vai ser false. Então, não precisa disso. Aqui, se permitido for true, ele já é true. Tá? Então, se permitido e desculpa, mais uma vez, aparentemente, nunca acertarei. Aqui, se o país for Portugal ou... acertei. País for Brasil. Falta só um igual aqui. Né? Então, se permitido e for lusófono, né? Então, escreva, gente. Eu tô tendo um tilt aqui. Permitido, né? É isso. Certo? Então, se for permitido e o país for Portugal ou Brasil, então print permitido. Se não, então, se for permitido, mas o país for USA, então eu vou printar English. Então, elif, permitido and país igual a USA, então eu vou printar allowed. Tá. Então agora, caso contrário, mais uma vez. Tá. Então, se não permitido, tá? Lembra que não é uma palavra-chave do Portugal Studio, tá? Então, não é uma negação lógica, tá? A gente já viu isso também na parte de lógica. Então, não é uma negação. Em Python adivinhe, not. Então, se not permitido, and, e aqui a gente copia essa coisa assim mesmo. Então, se não tiver permitido e o país for Portugal ou Brasil, a gente vai print não permitido. Tá? E, caso contrário, que é a única outra opção agora, a gente não precisa mais comparar com USA, porque a única opção agora é print not allowed. Ok? Então, agora a gente consegue fazer isso. Vamos testar. Country, Brasil, idade 18, permitido. Country, USA, idade 19, age 19, not allowed. Beleza, tá feito o nosso código. Claro que tem muita coisa redundante aqui, tá? Muita coisa redundante. Primeira coisa, a gente vai ver aí como que eu posso atribuir proposições para variáveis. Exatamente. Bom, veja aqui, eu tenho aqui um se gigantesco. Então, se essa coisa toda for verdadeira, eu vou dizer que permitido é verdadeiro. Se essa coisa toda for falsa, eu vou dizer que permitido é falso. Não parece redundante? Essa coisa aqui que você está vendo tem um valor verdade. Tá? Então, essa coisa toda, né, essa expressão inteira, ela avalia para um valor verdade. Ela avalia para um valor verdade se uma das três coisas que tem dentro dela avaliar para a verdade. Tá? Então, uma expressão que vem para o if, ela nada mais é do que um valor booleano. Então, isso aqui vai avaliar para verdadeiro ou para falso. Se isso aqui vai avaliar para verdadeiro ou para falso, eu não posso, então, dizer que permitido é igual... Deus! Que permitido é igual a essa coisa toda?
Será que eu estou sendo muito, digamos, estou esperando demais da linguagem? Dizer isso? Meu Deus do céu, de novo. Bom, tá lá. Né? Então, será que é muito absurdo eu fazer isso? Vamos rodar aqui. Permitido. Bom, rodou. Sem erros. Né? Então, vamos ver o valor de permitido. Permitido é falso. Porque lembre-se que era not allowed. Então, veja que eu posso atribuir uma expressão lógica para uma variável. E essa variável vai ser uma variável booleana que vai carregar o valor verdade dessa expressão lógica. Tá? Então, isso é uma coisa interessante. Então, aqui a gente não precisa de if else aqui. Tá? Não tem necessidade nenhuma. A gente precisa disso aqui. Então, aqui, nada disso. A gente quer isso. Então, sem if. Beleza? Então, o permitido vai ser essa expressão lógica. Tá? Então, reflita um pouco sobre isso, sobre o fato de que, enfim, você tem esse tipo de coisa. Mas, enfim, beleza. Agora, mais uma coisa que a gente pode melhorar. Que agora, na verdade, vai ser só uma deixa aí para introduzir um novo conceito. Tá? Bom, o conceito que eu quero falar agora é o conceito de operadores ternários. Tá? Eu vou criar um exemplo simplificado só para exemplificar melhor e depois a gente aplica ele no nosso código onde for pertinente. Tá? Bom, o que eu estou falando? Suponha que eu tenho aqui uma idade, eu vou hardcodar ela aqui com 18, e aí eu escrevi o seguinte: se idade é maior que 18, maior de idade é true, e aí else é false. Ok? Então, beleza, tudo normal por aqui, a gente acabou de ver isso, né? Que, de preferência, a gente pode tentar printar o maior de idade aqui. Então, é falso porque a idade não é maior que 18, na verdade aqui devia ser maior ou igual, agora ele é true porque ele é igual a 18. Né? Então, isso aqui a gente já viu, a gente está cansado de saber disso. Se você não está cansado de saber disso, é sempre bom revisitar. Tá, bom, mas por que eu estou colocando isso aqui de novo? Eu acabei de falar que dava para simplificar isso simplesmente atribuindo essa expressão diretamente para o maior de idade. Sim, mas eu quero mostrar uma outra forma de fazer, tá? Que não é o melhor caso nesse caso específico, né? Existem situações em que é melhor, mas que é mais legal usar esse tipo de coisa, porque aqui a gente só está interessado em true ou false. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, só para ficar mais claro, eu vou fazer o seguinte, veja só. Esse maior de idade ele não vai ser mais uma variável booleana, ele vai ser uma variável que vai conter aqui. Eu vou até mudar o nome, não vai ser mais maior de idade, vai ser situação, ok? Epa, vai ser situação. Vai ser situação. E aqui a situação vai ser maior de idade e aqui a situação vai ser menor de idade. Tá? Suponha que eu tenho agora essa situação. Eu não posso mais simplesmente atribuir isso aqui à variável porque eu não estou mais querendo true ou false. Eu quero realmente um valor que já está aqui. O que eu faço nesse caso? Faço esse if, boto essa coisa gigantesca. Então, existe sim uma forma de simplificar isso aqui. Você vai ver que o código fica bem mais legível e é muito parecido. Então, essa forma é o seguinte. Em vez de escrever essa coisa toda, eu vou comentar isso aqui. Você vai escrever o seguinte. Situação, a variável situação, ela recebe maior de idade se a idade for maior ou igual a 18. Tá? Então, ela recebe maior de idade se a idade for maior ou igual a 18, mas caso contrário, ela recebe menor de idade. Certo? Então, isso aqui que você acabou de ver é um operador ternário. Por quê? Ternário porque ele tem 3 termos. Tá? Então,
ele serve justamente para isso, para essas situações em que eu estou fazendo uma condicional para decidir qual valor eu vou atribuir a uma variável. Então, eu já faço isso em uma linha só. Então, situação recebe maior de idade se a idade for maior ou igual a 18, e quase o contrário, ela recebe menor de idade. Vamos testar. Para idade igual a 18, maior de idade. Para idade igual, vamos colocar 6 aqui, menor de idade. Tá? Então, esses são os operadores ternários. Tá certo? Bom, então vamos implementar a calculadora aqui. Calculadora. Um pouquinho mais, agora um pouquinho melhor, né? A gente vai poder usar condições, etc. Então vamos lá. Eu vou, então, primeiro receber a operação da calculadora. Né? A operação vai ser input, operação. E aí eu vou colocar as opções mais, menos, vezes e barra. Ok, recebi uma operação, tá certo? E agora eu vou receber então os números, né? Então P1 vai ser a parcela 1, eu vou colocar a parcela 1, por que não? Não é mesmo? Então a parcela 1 vai ser input, a parcela 1, ok? E a parcela 2 vai ser, não vai ser parcela 2. A parcela 2 vai ser, olha que legal, eu vou transformar isso aqui numa f-string e eu vou colocar aqui, né? Que é 2. Tá? Então eu vou transformar isso numa f-string e eu vou colocar o seguinte, em vez de eu colocar simplesmente que é a parcela 2, eu vou colocar o valor que já estava na parcela 1 e a operação, tá? E um espaço. Olha que legal esse efeito. Então primeiro ele vai pedir uma operação mais a parcela 1, 23, e daí ele vai colocar aqui 23 mais, e vai pedir o próximo número. Então, posso colocar, por exemplo, 23 de novo, não vai acontecer nada. Pensando bem, eu vou subir esse parcela, eu prefiro pedir a parcela antes da operação. Parcela 1, 34, operação, né? Mais, agora sim, 34 mais, maravilha. Enfim, é isso aí. Muito melhor. Tá. Então, agora que a gente tem a parcela, a operação e a outra parcela, a gente vai, naturalmente, fazer, né, nosso programa para isso. Então vamos lá. Primeiro vamos começar então verificando qual foi a operação fornecida. Então, se a operação for igual a mais, tá? Se a operação for mais, então nós vamos somar. Eu vou criar uma variável resultado que vai receber parcela 1 mais parcela 2. E aí que a gente vai print resultado. Ok? Vamos verificar então se está funcionando. Parcela 1, 12 mais 12. E 12 mais 12 é 1212. Bom, o que está acontecendo? Lembre-se que input sempre retorna str, sempre string. Então, eu estou concatenando duas strings, é só isso que eu estou fazendo aqui, e ele está realmente certo, ele concatenou as duas strings com sucesso. Para usar o valor numérico mesmo, né, como um número, aqui eu preciso converter isso explicitamente. A gente já viu isso nos vídeos anteriores. Então, eu vou converter isso aqui explicitamente para float, e esse aqui também explicitamente para float. Ok? E agora, se eu rodar isso aqui, 12 mais 12, 24. Porém, veja que, depois que eu coloco 12 e a operação, ele me mostra 12.0, sendo que eu escrevi 12 apenas. Então, eu não vou converter a parcela 1 aqui. Tá? Eu vou converter essa parcela depois de mostrar. Então, agora a parcela 1 recebe o float da parcela 1. Ok? Então, agora, quando eu rodar isso aqui, eu vou botar, por exemplo, 12, operação mais, ele vai me mostrar 12 da forma como eu escrevi e vai pedir a próxima parcela, 34, e agora sim ele vai converter para float para continuar, então, fazendo a coisa aí. Beleza. Então, agora que a gente tem isso aqui, agora é só fazer isso para as outras operações, não é mesmo? E sim, né? Então, aqui a gente vai colocar menos
menos aqui. Certo? Então, beleza. Claro que faltou colocar o if aqui. A gente quer colocar isso aqui. Certo? Porque eu não quero verificar todas as vezes, né? Eu quero verificar uma vez. Se a operação for mais, eu não quero verificar esses outros. Eu só quero verificar o primeiro. Então, eu uso elif, então, que é o else if. Beleza, então, se eu rodar isso aqui agora, ele vai me pedir uma parcela, 12 vezes 2, 24. Legal? Beleza. Temos, então, o nosso protótipo de calculadora funcionando. Porém, veja que engraçado. Se eu colocar 12 dividido por 0, ele vai explodir um erro gigantesco. Float division by zero. É um zero division error. Então, o que eu faço para evitar esse erro? Bom, eu tenho que verificar se a minha parcela 2 não é zero antes de fazer a divisão. Então, se a parcela 2 por 0, a parcela 2 é float, então eu vou comparar com float, resultado é igual a divisão por 0. E aqui, else. Beleza? Então, fizemos esse pequeno branchzinho aqui. Se a parcela 2 for 0, o resultado vai ser divisão por 0 e a gente não tem nenhum outro problema com isso. Então, agora se eu colocar 12 dividido por 0, divisão por 0 e a gente não tem erros, tá certo? O que mais que a gente pode fazer? Claro, se não for nenhuma dessas três operações, eu quero dizer alguma coisa, né? Então, eu vou colocar aqui, se não for nenhuma dessas três operações, caso contrário, né? Então, print nada, resultado vai ser operação inválida. Ok? E aí a gente printa o resultado, se eu colocar aqui parcela 1, 12, operação, essa coisa aí, 34, operação inválida. Ok? Então é isso, nossa calculadora é muito básica, está implementada. Fica o convite aí, né, para você implementar melhorias, né, nessa calculadora, tá? Talvez implementar outros tipos de operação, né? Fica o convite. Bom, então acho que por enquanto é isso. Eu sugiro que você reassista o vídeo 9, né, da série de Portugal Studio sobre operações lógicas e tente reimplementar isso tudo em Python. Tá? E aí no próximo vídeo a gente já entra em laço de repetição e aí já estamos caminhando para vetores e matrizes e depois funções. E é isto. Tá? Claro que bibliotecas vai entrar antes, por questões. Tá? Então, vejo você no próximo vídeo. Até mais.